O irmão Dedé vai louvar o Senhor com os três hinos aqui. E nós, abra aí a sua harpa. É uma oportunidade boa para você louvar o Senhor, né? Todos nós juntos. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Peço as orações ao meu benefício para que o Senhor me dê de sua graça e aumente a minha fé e a nossa fé. Vamos louvar a Deus com o hino número 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto para Jesus, vem cear. És discípulo a voltar, nem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida, ceia vim. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que todo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar mais com o 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. És neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado,
mais alvo que a neve serei. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, qual profundas as chagas que nos prova com tele amor. É nesta chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna o Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se é de todos pecar, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna o Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um culto de Santa Ceia para relembrarmos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas acima de tudo, para nos alegrarmos, porque por Ele ter morrido e ter ressuscitado, Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta noite para essa cerimônia. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 328 da nossa harpa cristã. E na sequência, louvado seja o nome do Senhor, nós iremos dar continuidade ao trabalho no nome de Jesus. Hino de número 328. O pão da vida descido dos céus, dá paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha
minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me dás graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir o conjunto Águas Vivas, adorando ao Senhor com hino no nome de Jesus. Na sequência, iremos ouvir também o Cântico dos Remidos e logo após o Novo Viver também já adora ao Senhor com o hino em nome de Jesus. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo em campo. E como se fosse um vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo
abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No frio, o amor, o sangue, o perdão, esse mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar, a minha salvação. Depois de cear, e era o louvor que vinha preparar canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, do sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Maria deu uma saidinha. Alícia, vamos adorar ao Senhor com as crianças? Amém? E a igreja continua adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi na cruz que o Senhor Jesus, Ele nos salvou. Jonathan, vem adorar a Deus com o hino no nome de Jesus. E a igreja adora, irmãos, ao bendito nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratificante estar na casa do Senhor para juntos louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Vou louvar a Deus com este hino e peço a você que medite na letra desta canção. Louvado e agradecido seja o teu nome. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, sentiu grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, sobre os pregos desceu e bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo uma luz. Nenhum gemido, sequer soltou. Todos viam em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai o perdoou, rendeu o seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, sobre o peito caiu e morreu. Aleluia.
tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. Aleluia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde estará o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, ao teu lado estou vivo, 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 eu estou vivo, 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 eu estou vivo, 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 vivo. Allan Kardec morreu, mas eu estou vivo. Buda morreu, mas eu estou vivo. Padre Cícero morreu, mas eu estou vivo. Aristóteles morreu, mas eu estou vivo. Eu estou vivo, vivo, vivo estou. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Essa é a nossa esperança, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, qual convido o nosso irmão Luiz para fazer uso da palavra de Deus nesta noite, no nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. O texto desse versículo maravilhoso diz assim: o sermão da montanha, as beatitudes. Capítulo 5 de Mateus. Eu disse Marcos? Perdão, é Mateus. Eu posso ler? Digo amém. Vamos ler. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim, e eu digo glória a Deus. Graças a Deus. Nosso irmão Roberto, com a oração, agradecendo pela leitura. Cumprimento os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Quantos ora nesta noite? Oramos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça te damos nesta noite por esta grande leitura. Por mais um dia, por mais uma oportunidade que nos desse e nos trouxesse. Para juntamente com cada um de teus servos, meu Pai amado, honrar, glorificar o teu nome santo. Porque só ti merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toma a frente deste trabalho nesta noite, grande culto de Santa Ceia, onde iremos participar deste pão simbolizante ao teu corpo, deste vinho simbolizante ao teu sangue, Jesus de Nazaré. Chega nos dando força, nos dando graça, disponibilidade para fazer a tua obra com sinceridade, meu Pai amado, em teu nome nesta noite. Queremos, Santo Deus, te pedir e te agradecer hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Maria, dá certo agora? Dá. Vamos ouvir o novo viver, adorando a Deus, com o louvor no nome de Jesus. Glória a Deus. Desejar vir para cá, vai ficar aí mesmo? Vai? Tá bom. Sacrifício vivo, se entregou por mim, com arma de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavado pelo sangue de Jesus. Minha história
Meus queridos irmãos, foi pelo sangue de Jesus, né? Nesta noite eu gostaria de chamar Júnior aqui na frente. Venha cá, eu sei que você está com muita dificuldade, mas venha até aqui, em nome de Jesus. Em concordância aqui com o pastor, nós iremos fazer uma oração por Júnior, tá certo? Júnior tem enfrentado um processo muito difícil com a coluna, mas o Deus... Está aí, pastor. O Deus que cura a coluna, ele se encontra aqui, irmãos. Nós somos irmãos. E se a gente quer chegar até o céu, a gente precisa ter a sensibilidade de observar essas coisas. Então o Senhor, ele me inquietou nesta noite aqui para orar por Júnior. Estamos aqui com 3 presbíteros aqui embaixo, o pastor. E eu peço que você interceda pela vida de Júnior nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor tome a providência. Eu sei que tudo está no controle de Deus, mas Júnior, ele precisa de uma cura. Então que nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor comece a restaurar a saúde dele, amém? Então vamos orar, estenda suas mãos para Júnior, em nome de Jesus. Pastor, o irmão Dedé vai ungir, né? Amém. Pai, graças te damos no nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, colocando a vida, ó Deus, de Júnior em tuas mãos. Pai, tu sabe aonde esta enfermidade está alojada, Senhor, e é na tua autoridade, Jesus, que nós repreendemos este mal, Senhor, pois este mal não pertence a este corpo. Deus, age, Senhor, na vida de Júnior, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, para que o teu nome seja magnificado, Senhor, para que ele possa testemunhar, Senhor, das tuas benfeitorias, Senhor, e que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado, ó Pai, na vida dele, no nome de Jesus, Senhor, para que ele venha, Senhor, dar continuidade, Senhor, à sua vida, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. Nós repreendemos todo mal, Senhor, que está alojado na coluna deste jovem, Senhor, que desapareça, que desapareça, que desapareça, que desapareça, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Que assim seja, amém? Então receba a sua bênção, Júnior, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós iremos ouvir um louvor para recolhermos os santos dízimos e as santas ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Nossa irmã Elângela vai adorar a Deus com hino. Enquanto ela adora, nós contribuímos com alegria para a manutenção da obra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, cada ofertante, cada dizimista que irá neste momento, Senhor, contribuir para a manutenção, Senhor, da tua obra. Abre as portas, Senhor, e abençoa todos no nome de Jesus. Amém. Também só da igreja com a paz do Senhor. Do próprio lenhador
os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tanto vergonha daquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se escondeu e a noite chegou. Se foi o protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimento, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Amém, graças a Deus. Nesse momento nós iremos ouvir o nosso irmão Francisco nos trazendo uma palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amada igreja, Pai do Senhor Jesus, quero pedir as vossas orações, não esqueça de orar por nós. Eu vou dizer por quê. Isso é para a glória de Deus. Já orei para Deus curar tanta gente orando e eu tenho um problema de uma alergia, já orei a Deus, já tomei medicamento e ainda não fiquei bom. Mas seja feita a vontade de Deus, possa que seja espinha na carne que eu carrego, que nem o apóstolo São Paulo, né, irmão? Se for, só vou ficar bom quando chegar no paraíso. Louvado seja Deus. Mas se não for, Jesus vai fazer um milagre na minha vida aqui. Abra a sua Bíblia, louvado seja Deus. São Mateus capítulo 25, irmão. Quero dizer uma coisa para você, irmão, que eu já falei nesse capítulo 2, 3 vezes em outras igrejas. E cada vez Deus me dá de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos e eu vou falar aquilo que Deus me propôs no meu coração. Sem temer a nada, sabe por quê, irmão? Porque nós não devemos a ninguém. Amém, igreja? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Segura aí, capítulo 10 e 11. 10 e 11. 9 e 10. Mas as prudentes responderam e disseram: não que seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. Aí o 10. E tendo elas ido e comprá-lo, e chegou o esposo. E os que estavam
estava preparada com as suas lâmpadas, entraram nas bordas e fechou-se as portas. Louvado seja Deus. Vamos meditar no primeiro versículo, louvado seja Deus. Primeiro, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Eu pergunto à igreja de Deus, por que elas são semelhantes a 10 virgens, irmão? Quem sabe dizer? Louvado seja o nome do Senhor. Se você não souber, eu vou dizer. O que é, Robertinho? Por que elas são semelhantes a 10 virgens? Rápido para nós ganhar tempo. Sabe não, né? Eu digo, irmão, porque elas são parecidas. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhança é parecimento. Quando Deus disse lá no jardim do Éden, façamos o homem. Ele estava só, irmão? Estava não. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Nós somos parecidos com quem, irmão? Com Deus. Louvado seja Deus. O que é nosso semelhante? Um homem parecido com nós e uma mulher parecida com você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, amada igreja, que Israel, não sei que foi antes de Cristo, não deu tempo de eu estudar sobre isso. Eu não lembro que foi antes de Cristo ou depois de Cristo existiu um estilo em Israel, que em as bodas se fala de casamento. Jesus, ele é solteiro. A Bíblia fala de esposo, tem outra Bíblia que fala de noivo. E ele é aliançado com a igreja. A noiva do Cordeiro é a igreja, amém? Louvado seja Deus. Alegrável, igreja, sabe por quê? Porque Jesus é Deus dos vivos e não dos mortos. Viu, irmão? Lá no cemitério é onde existe um lugar de silêncio, de tristeza, porque é o lugar dos esquecidos. Apesar que os que morrem com Cristo, igreja, é chamado de inesquecível, porque nós nunca se esquece das suas obras, irmão. Louvado seja Deus. E existia um estilo, aquela jovem todo casamento tinha que ter 10 virgens, em um traje só, numa veste só, seus cabelos eram do mesmo jeito, seus sapatos eram da mesma forma. Louvado seja Deus. E elas estavam preparadas, irmão, para quando o noivo chegar, eles receberam o noivo e entregaram a noiva, entrar nas festas das bodas. Louvado seja Deus. Então Jesus tratou, louvado seja Deus, o evangelista São Mateus escreveu que essas 10 virgens eram semelhantes ao reino dos céus. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia aqui na frente diz que, vamos ver na frente, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, vai ser bem rápido, irmão, por causa do horário da Santa Ceia. Quero dizer para o irmão Francisco que me trate o que é as obras das loucas. Falatório profano, vendedor de santo. Quem entende o que é vendedor de santo, irmão? É aquele que não vê a falta dele nem da casa dele, mas só vê a vida alheia. Louvado seja Deus. Mas olhai para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Outro item é que as 5 virgens loucas não tinham azeite consigo, porque elas não tinham oração, elas não tinham leitura da Bíblia, e elas não tinham jejum, e nem vigiavam e nem tinham obediência, irmão. Louvado seja Deus. Vamos para o versículo 3. É o 4. Mas as prudentes levavam azeite consigo, nas vasilhas e nas suas lâmpadas. Eu já tratei obediência, temor do Senhor, vigilância, oração, jejum e leitura da Bíblia. Mas, irmão Francisco, isso é impossível. Impossível não há nada para Deus impossível, é só você querer. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Tem 2 coisas que está acabando com a parte da Igreja de Cristo. O televisão. Eu tenho televisão, mas eu não assisto todos os jornais.
Louvado seja Deus. Eu gosto de assistir as igrejas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas vezes eu assisto algumas. Louvado seja Deus. Aquilo que não é demais, que nem diz o povo. Mas tem pessoas que é viciada, irmão. É novela de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. E a Bíblia é zero, irmão. A Bíblia dela está bem novinha. Sabe por quê? Porque não abre para ler. Eu estou lembrado, Jonathan, um dia que eu me lembro que eu estava pregando na igreja e preguei a respeito do dever das mulheres, que foi no outro dia as mulheres amanheceram, tudo com o rosto deformado. Mas só o que eu falei, era a Bíblia Sagrada pura, elas podem ler. Lá em Efésios que você vai ver. Eu vou bem rápido aqui. Mas à meia-noite, houve-se um clamor. Aí vem o esposo e sair ao encontro. O segundo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dá-me do vosso azeite, porque o nosso azeite ou nossa lâmpada se apaga. Você só tem direito de ajudar seu irmão até enquanto ele estiver vivo aqui. Busca a Deus, amada igreja. Quero sentir a presença de Deus quando nós se reunir. Porque Deus está ficando, irmão, no 10º mais lugar. Louvado seja o nome. A busca de Deus, eu digo sem medo de dizer e sem temor, a busca de Deus, a maior parte dos crentes, até essa parte dos cristãos, não estão fazendo. É só uma parte dos cristãos que estão buscando o reino de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, irmão, porque o negócio é pancada de Jeová aqui. 8, o 9. Mas as prudentes disseram: não seja caso que falte a nós e a vós, ide a quem vende, comprai para vós. O 10. Mas tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E a que estava preparada, entraram com ela nas bodas. E fechou-se as portas. Aleluia, glória a Deus. Gente, uma vez os fariseus pediram um sinal a Jesus. Se a igreja está pedindo um sinal a Jesus, vocês querem mais do que o que está acontecendo ainda? Hein, irmão? Medite aí. Medite no mundo. As coisas que estão acontecendo, nós ainda queremos mais. Jesus está às portas, amada igreja, para ir buscar os que for fiel a Ele. E eu só estou nesse lugar, viu, irmão? Digo debaixo do sangue de Jesus, porque eu tenho certeza que eu sou fiel a Ele, irmão. Já fui perseguido, já caluniado, mas isso aí não vai me mudar, porque quem me comprou foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo com o preço do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para aqui. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Este mesmo. Leia em Mateus capítulo 13, versículo. 1 Tessalonicenses 4:15. Leia aí, por favor, igreja. Aleluia, Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando, irmão. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Sei aonde estou pisando. Sei. Deus me ensinou a entrar e sair. Porque tem gente que nem sabe entrar no entrar e nem no sair. Mas o crente em Jesus e o crente que serve a Deus sabe entrar e sabe sair. Aleluia, glória a Deus. A coisa não é muito alegre não, porque está saindo o quê? Minha irmã, não se queixe do irmão Francisco, não se queixe da vara de Deus, que está batendo em todos nós. Porque o grande só é Ele, irmão, louvado seja o nome do Senhor, e a glória é para Ele. E nós devemos a Ele, amém, louvado seja o nome do Senhor. Porque o teu sopro de vida só está funcionando por causa dEle, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele tirar, acabou essa fúria do homem. No outro dia, paletó de madeira na certa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Tessalonicenses
4:15. Outro lê Mateus 13:45. Bora ver. Qual é o soldado afiado? Isso, 4:15. Para a alegria do coração da igreja. Está vendo, irmão? Louvado seja Deus. Isso é um processo, a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo. Diz a palavra de Deus que 4 anjos tocarão 4 trombetas, louvado seja Deus, nos 4 cantos da terra. E aí os que morreram em Cristo, com a semente plantada no seu coração, não negaram a fé, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, os que estiver vivo, será transformado num abrir e fechar de olho, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares para glorificar o seu nome para sempre, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São Mateus 13:45. Aí outro lê 13, 46, 47, 48, 49, 50. Quem lê o primeiro, 45? 13, 45 de São Mateus. Hoje é bem rápido, pastor, porque eu estou falando muito rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa que eu sei que a hora está esgotada. É Santa Ceia, irmão, e tem a hora certa da gente encerrar. Bora, São Mateus 13:45, que ele é. Qual é o soldado que está afiado aí? Bora? 13:45. E deixa eu dizer uma coisa. E este homem não é um tolo, irmão. Ele vai escolher coisa ruim. Ele escolhe coisa ruim no sentido espiritual. Ele escolhe coisa ruim para transformar. Louvado seja, foi o que ele fez na nossa vida, irmão. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Salvou o ladrão da cruz, louvado seja o nome do Senhor, antes dele ser batizado, porque não deu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O da esquerda, blasfemou de Jesus, está escrito no capítulo 26 de São Mateus. Diz: se tu és o Filho de Deus, salva a nós e a ti mesmo. E o ladrão da direita disse, mesmo assim, na hora da morte dos 3, irmãos: homem, se tu se quer, não teme nem a Deus, esse homem é justo, mas nós pagamos porque devemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí antes de Jesus expirar, ele disse: Senhor, lembrarás de mim quando entrarem no teu reino. E ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, louvado seja Deus. 46, meu irmão. 13:46. Porque ele não era um tolo, irmão Jonathan. Ele resolveu gastar tudo, mas comprou uma pérola preciosa. Nós não prestava para nada, mas Cristo morreu por nós em seu tempo e nos comprou, pastor Joselito, e ministério que se encontra aqui ao nosso lado, e igreja que está aí na nave. Eu tenho uma história bem pequenininha para contar quando terminei esse versículo a você, hein? O 47, irmão Jonathan. O soldado que tiver afiado, lê, por favor, irmão. Louvado seja, agora eu me lembrei de um irmão chamado Silvestre, que ele disse que Jesus mandou Pedro lançar a rede, tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Está na Bíblia, todos nós conhecemos isso. Aí ele disse: irmão, quando eles foram puxar a rede, quase a rede se rompia. Veio 3.000 peixes, fora cascudo, cagdo, sapo, veio tudo engalhado. Então está aí o que o irmão Jonas leu, irmão. Jesus separou os bons, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ruim, ele separou para a perdição. Louvado seja o nome do Senhor. 47, foi, irmão Jonas? Leia o 48, eu encerro agora mesmo, pastor. Já, viu?
Está vendo? Leia o 49, hein? Está vendo, irmão? Jesus disse: tive sede, não me desse de beber. Tive fome, não me desse de comer. Vai dizer para os maus: era estrangeiro, não me visitassem. Louvado seja Deus. Mas para os que vocês viram aos pequenininhos do Senhor, Jesus disse diferente. Tive sede, me desse de beber. Tive fome, me desse de comer. Era estrangeiro, me visitassem. Aí o justo vai dizer: quando, Senhor? Te demos de comer e de beber e te vestimos quando estava nu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. 50, irmão Jonathan. Está vendo para os mal que vai sobrar, irmão? Eu não estou falando aqui em hipocrisia, não. Eu vou dizer debaixo do sangue de Jesus outra vez, vou relembrar. Não pense que irmão Francisco vai se assustar com calúnia, não, porque o diabo vai correr. Em nome de Jesus. Eu já fui caluniado, agora eu vou temer por isso. Te enrola, irmão, você que é fiel, se enrola com quem não é infiel e vai nessa. Que você vai ver a cobrança de Deus. Mas se tu foi fiel e defendeu o fiel, Jesus vai te dar a coroa da justiça. Eu me lembrei, pastor, do pastor Cavalho Júnior, de Minas Gerais, veio pregar numa cidade. E quando ele chegou, era homem de bermuda, camisa resgata. Os tocadores não desmantelam, irmão. Não era diferente de você, graças a Deus. E ele pregou o primeiro dia. Louvado seja o Senhor. E eles caluniando, zombando, quer fazer a risada do capeta. Pregou o segundo dia, não aconteceu nada, pastor. Aí ele disse: ah, meu Senhor, e foi orar a Deus. Aí o cara dizia: cadê ele? Cadê ele? Cadê o que deve fazer através dele? Durante 2 dias, Deus não operou nada. Deus estava com ele na prova. Aí ele disse: Senhor, só com Deus. Hoje eu não bebo, não como, não tomo café, não almoço e nem janto. E quero ver tu operar. Louvado seja Deus. Escuta o que acontece com o caluniador, irmão. Com aqueles que só sabem falar e entregar o teu nome, irmã Aline. Mas não sabe te defender. É filho do cão. Mas eu estou na igreja. Mas se você não se arrepender, vai para o inferno. Dá para aguentar, dá? Dá para segurar, dá, irmão? Se você é filho de Deus, te alegra, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus te comprou com o preço do seu sangue. Aleluia, Deus. Eu estou sentindo um vento aqui do céu, irmão. O inimigo já tentou me parar um bocado de rei, mas até hoje Deus não deixou conseguir. E eu só vou parar quando chegar no céu. Para minha vida não é mais preciosa, não é tão preciosa que nem a salvação, não, irmão. Se morremos para Cristo, com ele reinaremos, a Bíblia diz. Aí o Cavalho Júnior o dia todinho. Então chegou a hora do culto, era 7 horas da noite, ele foi para lá. Quando eles entraram, os tocadores já começaram a bater para me tronchar a boca e falando mal do ungido de Deus, irmão Luiz. E irmão Geião, e o ministério que nos ouvem. Porque é a maneira que o diabo quer nos interromper, para nós entristecer. Com calúnia, falso testemunho, para denegrir a nossa imagem. Mas ele está ferrado, sabe, irmão? E quem for usado por ele tem que descer, pedir perdão e se arrepender daquilo que você fala. Porque os certos irmãos dizem que é melhor uma tapa do que uma palavra ruim. Deixa eu dizer para você. Aí eles cantaram, fizeram mangunça dele, eles disseram, os tocadores junto com outros cabas lá disseram: ah, lá vem ele de novo, vamos ver o que ele vai fazer. E é o homem que faz, é Deus, irmão. É Jesus de Nazaré que nos guia, é o Espírito Santo. O nosso vigia é o Espírito Santo, igreja. Se eu vivesse em pecado, jamais Deus me usava da maneira que ele tem me usado, irmão. Digo isso à igreja de Código de São Mateus e não tenho medo. Se eu vivesse em pecado, Deus não me usava, não. Mas ele continua me usando, irmão Jonathan. Louvado seja Deus. Foi terça-feira na igreja de Capivara. Ontem foi na igreja do pastor Souza, no Fonte. Hoje eu estou aqui no Córrego dando testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Aí o pastor Cavalho, chegou a oportunidade, o pastor Cavalho Júnior começou a pregar. Quando ele começou a pregar, começou a se encher que nem a cama de ado no trator. Aleluia, Deus! Porque é assim, entra por um ouvido,
sobe ao coração, aí vai para a sola do pé e o crente vai se enchendo do poder de Deus. Tem crente que não sente mais a presença de Deus, não. Pode ir buscar. Porque a falta não está em Jesus, não, viu, igreja? Quer aprender de Deus nessa noite? A falta não está em Jesus, irmã Maria. A falta está no homem. Aí você vai ver vários pregadores virem chegar aqui e pregar, irmão. Me desculpe, mas é a realidade. Ele vai se encher do Espírito Santo, mas muitos não vão sentir nada. Mas quem estiver no azeite de Deus vai sentir, vai ser curado, batizado com o Espírito Santo, libertado, salvo e um dia vai entrar no céu. Aleluia, Deus. E quando o Carvalho Júnior começou a pregar, Deus começou a encher os que eram fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Encheu de uma maneira que, quando ele olhou para o meio da igreja, até essa parte dos crentes estava tudo caído no chão. Será que esses povo caíram com o poder de Deus, foi, irmão? Uma legião de demônios pegou tudo aqueles faladores da vida alheia, perverso que quer ver a morte do pastor, quer ver a morte do irmão, quer ver a morte da irmã fiel. Caiu tudo endemoniado. Aí ele pregou o tempo todo e deixa esses bichinhos caídos aí. Eles caídos, ressonando lá. Quando ele terminou de entregar a mensagem, ele disse ao pastor: agora me dê permissão, pastor, para dizer aqui 2 palavras. Legião de demônio do inferno, na autoridade de Jesus de Nazaré, saia todo dessas vidas. Foi tudo liberto pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E igreja, ore por mim, que eu só sei pregar assim, onde eu chego. Negócio de ficar engano, dá papa d'água não, irmão. Nós temos que dar a palavra de Deus pura, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vos abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos ficar de pé nesta noite. Iremos fazer a leitura da Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 23 em diante. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jonathan, por gentileza, prepare o hino, tá certo? Para a ceia, tá bom? Enquanto os irmãos vão distribuir, você vai louvar ao Senhor, tá certo? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Todos acharam? Os irmãos procurando aqui ainda, vamos esperar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes deste pão e comerdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Convido o irmão Luiz, irmão Francisco, por favor, para pegarem aqui as bandejas
aonde já tem o pão e tem também o vinho, o suco de uva que simboliza o sangue e o corpo do Senhor. Amém? Nós iremos orar apresentando o pão e o vinho e logo após os irmãos vão já servir. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, este pão que simboliza o teu corpo, Pai, corpo que foi rasgado, foi transpassado, Senhor, na cruz do Calvário. Deus, te apresentamos também este suco de uva que simboliza o teu sangue, que foi vertido, Senhor, por cada um de nós. E por intermédio deste sangue, Senhor, deu-nos o direito de sermos salvos na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus. Pai querido, Pai amado, nós abençoamos este pão e este vinho no nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Jonathan vai adorar ao Senhor. Só os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Só um momento, irmão. Só achar aqui que eu perdi ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ok. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente um carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Talvez você não tenha dado ouvido, mas ele está falando desde o início do trabalho. Aleluia.
Aprenda uma coisa, Deus fala o tempo todo, falta quem escute. Aleluia. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Eu gostaria de passar a honra aqui para o presbítero, o irmão José Valentim. Ele vai anunciar a ceia aqui para a gente, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer dele todo. Louvado seja o nome do Senhor. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim, toda vez que beber. Amém. Pode tomar tudo. Adore a Ele, irmãos. Adore a Ele. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Sangue que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Sangue puro, sangue precioso, carmesim. Ó Deus, obrigado. No nome de Jesus. Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, por esta santa ceia. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, para a glória de teu nome. Amém. Senta um pouquinho, nosso irmão José, com a escala de trabalho, no nome de Jesus. Enquanto isso, Roberto, você recolhe, por favor, Roberto. Nosso irmão Roberto vai passar recolhendo aí enquanto José dá a escala. Graças a Deus, irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos então à agenda dessa semana, irmãos, que é a seguinte: amanhã, segunda-feira, nós teremos culto na congregação do Canto Grande, e terça-feira o pastor convoca a 2 representantes de cada departamento
para uma reunião aqui na igreja, tá certo? Então, a fim de que a gente possa vir a alinhar a agenda desse ano, tá certo? Então, 2 departamentos de 2 integrantes de cada departamento, tá certo? Então, no caso também, o dirigente de Canto Grande e o dirigente da Lagoa de Onça também deve estar nessa reunião, e 2 representantes de cada departamento da igreja, tá certo? Então, terça-feira, aqui na igreja, às 7 da noite. Na quarta-feira, nós teremos o seguinte: campanha de oração, certo? Campanha de oração nós teremos na quarta, quinta e sexta-feira, porque no sábado nós teremos a cruzada Cristo é a Resposta em Lagoa da Onça. Então a gente precisa, irmãos, orar por esta cruzada, para que o Senhor venha salvar almas e para que venha dar tudo certo. Afinal, para se fazer uma cruzada, não se faz de qualquer jeito. Então a gente precisa orar pela equipe, pelo pregador, pelos cantores, pela cruzada em si, pela comunidade que vai receber essa cruzada, para que o Senhor venha fazendo grandes coisas, venha curando, batizando com o Espírito Santo e salvando muitas vidas ali naquele lugar, tá certo? Então, na quarta-feira, quem vai estar nessa campanha de oração é as senhoras e as crianças na quarta-feira. Pode vir toda a igreja, tá certo? Mas em especial as senhoras e as crianças. Na quinta-feira, os novos convertidos e os jovens. Na sexta-feira, o ministério. Então, a cruzada começa às 6h30 na Lagoa da Onça e vai ser uma bênção. No domingo temos a escola bíblica dominical pela manhã e à noite nós teremos o culto de missões. Na quarta-feira nós teremos consagração e culto matutino às 5 horas da manhã. Os irmãos já sabem os dias do culto matutino. Que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor por nós chegarmos até aqui, né? Quero aqui agradecer ao irmão Jean, que esteve aqui conosco, né? Deu aqui esse trabalho de Santa Ceia. Nosso irmão Chico, pela palavra, irmão Dedé. E eu reforço aqui que eu mandei o irmão José colocar na agenda. Nós precisamos sentar, irmão. Eu convido você para participar aí desta reunião, 2 pessoas, para a gente alinhar nossa agenda, para a gente não bater trabalho um com o outro, senão não vai dar certo, tá certo? Vamos orar, vamos agradecermos a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Vamos convidar o irmão Jacré para fazer esta oração e o presbítero Dedé nos dá a bênção apostólica. Quem necessita de oração? Amém. Meu irmão, ore por aquele jovem e qual aceitou Jesus aí alguns dias, né? Na cruzada, e ele está caminhando, viu, irmão? Adailton. Entendeu? Ele está caminhando e ele mora longe aqui da igreja, mas ele tem estado presente aqui nos cultos. Então oramos por ele, né, irmão? Aceitou 26 pessoas, só permanece ele, né? Então glória a Deus por isso. Mas o trabalho foi feito, né? O trabalho foi feito, como sábado vai ser feito ali em Lagoa da Onça. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais um culto de Santa Ceia, Pai, a qual lembrando de tal grande feito, Pai, o Senhor fez por nossas vidas, pela sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a todos que estão aqui, a todos o departamento. Esta campanha que vem, Pai, que o Senhor seja abençoado em tudo para a sua glória, em prol das almas, para que venham se render aos teus pés, Pai. Pai, continua, Pai, em nossos caminhos, Pai. Nos leva para casa, Pai. Nos guarda grandemente, Senhor. E nos dê uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus, é que eu mais te peço. Amém. Irmão, antes de irmão Dedé nos dar a bênção, eu quero convidar a irmã Coló. Vem cá, manhã. Irmão Coló está completando o ano hoje. Traga aí, irmão Coló aí, tá? Chegue, mãe, aqui, chegue.
Oh, meu Jesus. É a irmã Coló e outra pessoa que eu vi lá no grupo, José. É, a menina, né? Irmão Coló está completando o ano. Hoje nós iremos bater umas palmas, irmão. Bater umas palmas, vamos cantar parabéns para ela, bater umas palmas, viu? Tá certo, irmão? Prepara aí. Quem que tira aí o parabéns para a irmã Coló? Quem que vai tirar? Quem que vai tirar? Quem que vai cantar parabéns? Não, peraí, calma. Chega, Maria, pega o microfone ali, Maria. Vamos cantar aqui bem bonito, né? Com esses 55 anos, né, irmão Coló? Diga não, irmão Coló. É, 2 vezes? 40? É, não. Que o Senhor abençoe e continue te abençoando, minha irmã, lhe dando saúde. Tendo saúde, tem todas as coisas, irmão. Tem tudo, né? Querido Deus, nós queremos te apresentar a tua filha. Continua abençoando esta mulher, Senhor, que tu tem levantado aqui nesta igreja, ali em Lagoa da Onça, para ajudar a tua obra. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pronto, depois da bênção a gente canta parabéns, irmão, viu? Chega, irmão, dá a bênção. Recebemos a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a sua igreja, desde agora e para sempre. Amém? Parabéns pra você, dessa